Olá, pessoal! Estamos aqui com as corretoras da Cine Imóveis para falar sobre o mercado imobiliário de alto luxo de Curitiba. Com vocês, Érica Ximenes, Daniela Lage e Renata Seabra. E eu, Sônia Potrick. Érica, então vamos lá. Quais são os serviços e amenidades que os imóveis de alto luxo costumam oferecer? Além das características físicas que nós vamos falar ao longo aqui dessa conversa, tem alguns serviços bem exclusivos que esses imóveis devem apresentar, né, para ser caracterizados como alto luxo. Como, por exemplo, o concierge exclusivo, que é aquele profissional que vai ficar ali à disposição do morador para fazer uma reserva de restaurante, programar uma viagem, comprar um presente para a esposa ou para o esposo, enfim, diversos serviços que vão facilitar a vida daquela pessoa que mora nesse empreendimento. Além desse serviço, né, de concierge, alguns empreendimentos também têm um chefe privativo, né, um restaurante privativo ali no seu empreendimento para cozinhar para a família. Se você quiser fazer um evento, né, você chama um chefe para servir seus convidados, para cozinhar para eles, né, quem gosta da alta gastronomia, né, então pode fazer um jantar bem elaborado, né, para receber seus convidados. São outros serviços que esse tipo de empreendimento oferece, são serviços de spa, de relaxamento. Ele foca muito em saúde dentro da sua própria casa, né? Então, uma jacuzzi ao ar livre, uma sala de massagem. As academias já são pré-requisitos ter aqueles equipamentos do mais altíssimo padrão, mas tem salas específicas para yoga, sala de pilates, quadras de esportes, além de jardins assim com paisagismo deslumbrante, tudo voltado para aquele relaxamento dentro da sua própria casa. Renata, e conta para nós também, como que você vê esses imóveis de alto padrão? Quais são os diferenciais? O que ele traz? Então, como a Érica já falou, Sônia, esses imóveis de alto padrão, a gente encontra muitos diferenciais em termos de acabamento também. Então, assim, são diferenciais por que perguntam assim, por que um imóvel novo custa, às vezes, 10, 11 mil metros quadrados e um outro imóvel novo também, né, custa 20 mil metros quadrados, 18 mil metros quadrados? Por que acontece isso? Porque existem alguns diferenciais que agregam valor a esse imóvel. Né? Então, assim, você tem, às vezes, esses imóveis apartamentos com vidros duplos em todo o apartamento. Você tem lajes com acústicas melhores para anti-ruído. Você tem arquitetos renomados que fizeram projetos desse imóvel. Paisagismo, né, com arquitetos renomados. Por exemplo, tem um imóvel aqui, um lançamento aqui em Curitiba, que o escritório que está fazendo o paisagismo desse imóvel é o mesmo escritório que faz os hotéis Fasano. Então, isso agrega valor a esse imóvel, né? Obras de arte, muitos imóveis que você entra e tem obras de arte, tem painéis, né, com Poti Lazarotto, com artistas de Curitiba. Tem imóveis aqui em Curitiba que você tem prédios que têm 40 anos e que até hoje são referências de mercado de alto padrão, né, que tem painéis grandes de Poti Lazarotto, de outros artistas renomados de Curitiba, o acabamento com mármores, com granitos, né? Então existe um valor nesses imóveis que torna ele o metro quadrado mais alto, né? Então seria mais ou menos por aí. Dani, como que você vê os principais atributos que diferenciam esse imóvel de alto padrão de um imóvel convencional? Os imóveis de alto luxo, eles oferecem uma experiência completa, né? São verdadeiras obras de arte arquitetônica, né? A gente vê empreendimentos lindíssimos, belíssimos, arquitetos assim, projetando empreendimentos que não tem explicação, né? São lindos, lindíssimos, belíssimos. E em localizações cada vez mais privilegiadas, né? Esse público eles têm buscado muito isso, localização. Então, a parte de segurança também, são clientes que eles pedem muito isso, eles valorizam muito a segurança do empreendimento, a tecnologia, toda a tecnologia que ela é contratada pelas incorporadoras para construir esses empreendimentos. E também, lógico, a parte de acabamento, né? Os acabamentos de primeira linha. São clientes assim que eles olham para os detalhes, né? São detalhes assim que para eles fazem muita diferença.
Eu até vou complementar aqui com vocês, pelos meus 10 anos aí de experiência, eu acabo elencando como a localização que você falou, né, Dani, que é uma localização premium, então são os bairros mais nobres. A tecnologia utilizada, algumas construtoras incorporadoras de Curitiba chegaram a viajar para vários países buscando tecnologia de lá. Por exemplo, aqueles prédios todos espelhados, para você assistir uma TV, por exemplo, tem que ter uma tecnologia naquele vidro, que nem alguns foram para a Arábia Saudita buscar essa tecnologia para trazer para cá, porque eu quero assistir uma TV e tem tudo espelhado. Aquele sol está batendo, mas não está atrapalhando. Então, tudo isso, as incorporadoras, as construtoras estão indo atrás, né? Outro ponto legal, que é da arquitetura e design também, um dos projetos que está saindo agora, que está novinho, o Casa Noma. O Casa Noma, ele acaba unindo a parte de modernidade, de elegância e de arte. Vai ter muita obra de arte dentro desse empreendimento. Então, com relação à exclusividade, o comprador desses apartamentos, né, ou casas que seja de alto padrão, de alto luxo, ele não busca só mais um apartamento. Ele quer algo a mais. O que seria algo a mais? Eu tenho um cliente que eu atendo que ele chega e sai muitas vezes de helicóptero. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um heliponto, de um prédio que tem heliponto. E realmente comprou onde tem heliponto. Mais um ponto importante também, que a Dani até comentou, dos restaurantes, a Érica também comentou, de um restaurante com um chefe renomado que assina aquele cardápio, né? E é um restaurante privativo somente para os moradores. E outro ponto que eu acho legal também comentar é que um imóvel, ele não precisa ter só aquele negócio de uma metragem ampla, 500 metros quadrados, 600 metros quadrados. Tem o Cirela by Pininfarina de São Paulo, que quem fez foi os designers que fazem a Ferrari, que desenham alguns carros da Ferrari. Então, são 50 metros quadrados que custam entre 1.600.000 a 2 milhões. Está saindo o quê? 35 mil, mais ou menos, um metro quadrado, né? Então, não é só o imóvel grande em metragem, de tamanho, mas sim até 50 metros quadrados, ele acaba se incluindo dentro do alto padrão, alto luxo, né? Dependendo das características do imóvel, né? O valor que aquele imóvel agrega, Sim. Né? Como acabamentos, como essas coisas que a gente já falou. E esses detalhes que são extremamente bem pensados e exclusivos, né? Principalmente. As incorporadoras, elas inclusive, quando elas fazem essas viagens, né? Eu digo, os proprietários, os donos dessas incorporadoras, e como a Sônia falou, eles viajam muito mesmo, né? Então, tem empreendimentos belíssimos no mundo inteiro e eles contratam essa tecnologia, inclusive. Nós temos empreendimentos aqui em Curitiba que tem essa tecnologia contratada, então você tem um profissional de fora que participou de um empreendimento que é sucesso mundial e esse profissional ele é contratado pela incorporadora para trazer essa tecnologia para os empreendimentos aqui. Exatamente. Então, Curitiba já tem coisas assim, né? Isso é muito bacana. Renata, conta pra gente, quais as vantagens de investir no imóvel de alto padrão? Sônia, eu vejo as vantagens de se investir no imóvel de alto padrão várias. Por exemplo, muitos investidores chegam para a gente e perguntam assim, não, a gente quer investir, muita gente pensa em estúdio, né? Mas por que só estúdio, não diversificar por imóveis de alto padrão? O que acontece? Esse imóvel de alto padrão, ele bem comprado, numa localização premium, bem localizado, comprado geralmente no lançamento, você comprou com um preço muito bom. E o que acontece? Esse imóvel vai ter uma valorização muito maior depois nas chaves. E outra coisa, esse imóvel você pode usar no futuro, você pode deixar como herança para um filho, usar um filho, deixar como herança. É um imóvel que tem uma rentabilidade muito maior do que um estúdio, porque você vai alugar muito mais caro. É um imóvel que agrega valor mais por ser um imóvel de alto padrão, então ele vai ter as características que a gente já comentou, né, de geralmente serviços, áreas comuns sofisticadas, academias muito bem equipadas, piscinas aquecidas, espaço gourmet, salão de festa, todos equipados luxuosamente. Esses imóveis vão ter, então tudo que está agregado a esse valor. E o que acontece também? Às vezes, isso aconteceu comigo, chegou em janeiro,
uma pessoa que vinha para um clube de Curitiba, conhecido da minha cunhada, que mora nos Estados Unidos, e me ligou e disse: Renata, eu estou querendo ir para Curitiba, eu fui transferido, vou passar na média de 2 anos lá, em Curitiba. Eu quero um imóvel, um apartamento ou uma casa que custe em torno de para alugar R$30 mil. Então, se você for pensar, existe público para alugar um imóvel nesse valor. Então, eu comecei a buscar e, assim, investidores que compram imóvel de alto padrão, uma casa luxuosa, Alphaville, né, casas assim grandes, para esse público. É um empresário, um CEO de uma empresa que vem para Curitiba, que não quer comprar uma residência, vai buscar um imóvel de alto padrão para alugar. E cadê esses investidores para comprar esses imóveis para alugar? Outra coisa que eu acho que é legal também de falar, muita gente pensa assim, eu vou comprar um imóvel para investir, eu vou ter que pagar um imóvel caro, um valor muito alto, mas você pode comprar na lançamento, pagar 30% desse imóvel, né? Quando chegar nas chaves, você já colocar para alugar e o inquilino pagar esse financiamento. Você financia um valor desse imóvel, você está pagando só 30% e depois o inquilino mesmo está pagando esse imóvel. Muita gente não entende muito isso. Então, você realmente investiu nesse imóvel para comprar 30%, 30%, 40%. E aí você coloca para alugar e o próprio inquilino já está pagando esse financiamento. Dali a 10 anos você quita esse imóvel e o imóvel está pago e você está com um patrimônio. Então, existem várias maneiras, né, de você estar investindo. A proteção, o imóvel é proteção contra a inflação. É mais difícil de você perder dinheiro no imóvel. Isso o investidor também pensa. Você coloca o dinheiro no banco, dali a pouco também você perde o poder de compra. Eu vou colocar o dinheiro no banco e vou comprar à vista esse imóvel dali não sei quanto tempo. Mas o imóvel não vai ficar estagnado, o valor do imóvel. O imóvel a gente sabe, né, como corretora de imóveis, que tem todo mês aumento de imóvel, né? Então, o investimento no imóvel é seguro, é sólido. Você não precisa investir o valor total do imóvel, você pode investir menos, comprar no lançamento e depois colocar para aluguel. Você tem público para alugar um imóvel de maior valor. Não tem N coisas, N fatores. A gente ficaria aqui conversando, né, mais de 1 hora, falando as vantagens que seriam de um imóvel. E no alto padrão também. No estúdio é legal, mas o alto padrão tem o seu público diferenciado. Tem aquele inquilino que quer morar. Gente, vamos falar de Trancoso. Aquelas casas maravilhosas que você aluga 20, 30, 40 mil. Né? O ano inteiro, um imóvel rentabilizando. Então, o dono daquela casa quer melhor investimento do que, né, aquilo. Então, existe vários públicos para isso. Rio de Janeiro também. Imóveis de frente para o mar não perde valor. Imóveis de 60 anos que você aluga ali no Leblon por 20, 30 mil num Réveillon a diária. Então, não perde o seu valor. O imóvel bem comprado, bem localizado, como a gente conversou, né? Você tem aquele público que paga um valor, né, para morar por um tempo, para alugar por uma temporada, para alugar por um período de férias. Orlando, você aluga casas de 5, 4 suítes, né? Casas de condomínio de alto padrão, você paga ali mensal, né? 1 mês, 15 dias. Então, são imóveis que você investiu um valor maior, porque são imóveis de alto padrão, mas que você consegue alugar para aquele público específico que quer aquela convivência de prêmio, né, de exclusividade em um determinado período de tempo. Tá. Érica, vamos lá, conta pra gente. Como os investidores podem identificar essas oportunidades de investimento no alto padrão? Até para complementar com o que a Renata vem falando. Sônia, eu acho que o primeiro ponto desse investidor é encontrar um corretor especializado nesse mercado de alto padrão, que é a nossa função. Então, nós somos os profissionais ali, né, que vamos auxiliá-lo a identificar a tendência do mercado, qual que é a melhor região que ele pode, qual que é o melhor bairro, né, que vai valorizar, que vai rentabilizar, ajudar ele a fazer uma análise mesmo desse mercado, ajudar a fazer uma análise da rentabilidade, qual que vai ser o custo operacional, qual que vai ser o retorno líquido que ele vai ter nesse investimento. Então, nada melhor do que um corretor bem especializado para direcionar esse investidor, né, para que ele possa, assim, tomar a melhor decisão e ter uma boa rentabilidade, e ter um bom retorno ali para aquilo que ele está investindo.
Inclusive, Sônia, a gente enfrenta ali no dia a dia algumas pessoas que falam, mas corretor de imóvel, eu vou falar diretamente com o proprietário, né? E vai lá e faz a sua negociação. Eu já encontrei alguns casos de clientes que tentaram fazer essa negociação. Agora, recentemente, tive um caso de uma cliente assim, né, para um imóvel de alto padrão, e aí eu mandei várias opções, né, e fomos visitar algumas opções, ela gostou de algumas, outras não. Aí fui conversando, falei, olha, Érica, obrigada pelo teu trabalho, mas eu estou conversando diretamente com o proprietário. Eu, ok, tudo bem, sem problema, né, continuo à sua disposição. Passou 1, 2, 3 dias, ela me mandou uma mensagem, Érica, não deu certo. Eu, mas por quê? A documentação não estava ok. Está com problema, está com inventário, tem alguma coisa enrolada. Se ela tivesse visto diretamente, né, deixado eu conduzir essa situação, antes de passar para ela, a gente já verifica, a gente já faz uma auditoria dessa documentação, que é tão importante. Não dá para você ir oferecendo qualquer coisa, né, que esteja ali enrolada, esteja comprometida, E né? não é por ser um imóvel de alto padrão que não esteja com algum problema, com uma pendência na documentação. Exatamente. Né? Então, as pessoas acham que também o papel do corretor é só ali apresentar e fazer ali, ajudar a fechar a negociação. Mas não é, vai muito além disso, né, gente? Vai muito além, vai uma auditoria bem feita, vai uma identificação de possíveis problemas, vai ali analisar a rentabilidade que isso vai oferecer. Quanto mais se for um investidor, né? Tem que ter uma coisa tão clara, tão limpa para ele poder fazer esse investimento. Então, assim, acho que é fundamental o papel do corretor, né? Eu acho. Outra coisa também que eu acho legal, que muita gente às vezes não pensa nisso, a gente conhecer o cliente, né? A gente tentar entender. Muita gente, os clientes têm dificuldade de falar para a gente as coisas, né? Ou fica segurando aí, isso dificulta um pouco o nosso trabalho de busca. Sim. Conhecer o cliente, entender a necessidade do cliente. E como a gente é corretora de imóveis e vende em qualquer construtora de alto padrão, a gente conseguir direcionar para esse cliente aquele imóvel ideal. Porque se o cliente chega na construtora e vai comprar direto, aquela pessoa da construtora vai estar direcionando aqueles imóveis daquela construtora, que é o que ele conhece, ok. E é o que ele quer vender. E é o que ele quer vender. Mas a gente não tem isso, então assim, a gente vai entender. Nós olhamos como um todo. Fazer o melhor atendimento possível. Faz um filtro, né, naquilo que a pessoa precisa, filtro, né? A gente chega lá, vai entender a necessidade do cliente, vai pensar no melhor imóvel para ele, independente da construtora que é. Né? A gente vende de todas as construtoras, a gente tem um bom relacionamento, então isso é muito importante. Outra coisa legal também para falar, que muito cliente não sabe, quantas vezes a gente já ofereceu imóveis para o cliente antes do lançamento? Quantas vezes a gente tem acesso a isso, né, Dani? A gente tem acesso a informações das construtoras, vai ser lançado o empreendimento. E isso, né, Renata, é muito importante salientar, porque nem todas as imobiliárias têm acesso a essas informações para fazer, para oferecer para o cliente antes do lançamento, né? Fazer essa pré-venda, né? Essa pré-venda, e nós, né, lá dentro da SIM, temos essa facilidade. Então, para o cliente, se o cliente se abrir conosco, falar exatamente o que ele está buscando, nós temos acesso a todas as construtoras, né? A gente lembrar, né? Vai ter a gente tem acesso aos empreendimentos antes do lançamento, a fazer reservas nesses empreendimentos, como foi o caso da Noma, né? Antes do lançamento. E a gente oferecer, lembrar daquele cliente, olha, eu acho que esse é o perfil daquele cliente que a gente já conhece, aquele cliente de carteira. Vamos oferecer para essa pessoa uma coisa exclusiva para escolher as unidades que quer antes de ser lançada. E isso muita gente não sabe que a gente tem acesso, né? Então isso é legal de falar. Porque o cliente que vai buscar, vai esperar ser lançado, já tem ali as melhores unidades reservadas para quem tem um corretor de imóveis bem influente, né? Então, isso é importante. Verdade. Ô, Dani, conta pra gente quais as estratégias que os investidores e compradores podem ter para poder adquirir o melhor imóvel, para até como investimento sólido e satisfatório para ele lá na frente, daqui a alguns anos, né? Conta para nós. Bom, eu sempre oriento os meus clientes a diversificarem o portfólio deles de investimento. Então, eu acredito que a gente sempre tem que olhar, né, para entender o contexto social e econômico de uma região, para saber
qual que é o melhor investimento para se fazer naquele momento. Então, a gente sabe que aqui em Curitiba, por exemplo, e a gente sabe que o litoral está se desenvolvendo bastante. Então, as casas na praia, casas em Caiobá, empreendimentos em Caiobá, tem sido assim, é uma busca que intensificou muito. Assim também como regiões, áreas rurais, né, aqui próximo de Curitiba, São Luís do Purunã, é uma região que vem crescendo bastante. Então, você conhecer quais são os planos para cada uma das regiões. Imagina quem sabia que aquela orla de Caiobá ia aumentar, ia ficar daquele jeito como está hoje, né? A praia mudou completamente. Então, um corretor, ele tem informações privilegiadas. A gente vive esse dia a dia. Então, a gente tem acesso a todas as informações, o que vai lançar, o que estão pensando em lançar. A gente sabe até o próprio proprietário da Sim, o Cristiano Viana, ele é convidado para participar de conversas com as incorporadoras antes mesmo deles idealizarem o empreendimento. Então, a gente recebe informações em primeira mão. Então, quando o Cris chega para nós e fala, olha, tem um empreendimento que vai lançar, às vezes a gente sabe até antes do lançamento para o mercado, a gente tem essa informação. Então, ter um corretor bem orientado, que trabalha numa imobiliária, que atua no mercado de uma forma bastante assídua, isso é muito importante, né? Então, o corretor, ele tem esse papel, o corretor principalmente que trabalha no alto luxo, ele tem que poder oferecer para o cliente, ele tem que poder orientar o cliente dos melhores investimentos, aquilo que realmente vai oferecer para ele uma rentabilidade, né? Então, a informação, ela é extremamente importante, a informação antes dos outros é extremamente importante. Exatamente. E eu sempre falo, gente, que investir no imóvel de alto padrão, ele pode ser, sim, uma excelente estratégia lucrativa, né? Mas desde que seja feito com bastante cuidado, feito numa pesquisa, tendo um corretor capacitado para estar atendendo esse cliente, né? E eu falo que eu sempre falo isso, que pela minha experiência, é a decisão mais inteligente que o cliente tem, que ele vai buscar ali uma segurança, porque ele fez um investimento, né? Tem um imóvel, tem um capital, vai valorizar e vai rentabilizar. Tenho clientes que compraram apartamentos de 2 milhões, quando foi lançado, na entrega das chaves, já estava valendo o dobro. E outros que compraram terrenos mesmo a 3 milhões, quando surgiu um dos condomínios aqui em Curitiba, no Campo Comprido, terrenos a 3 milhões, foi vendido a 5 milhões e 900. O terreno, né, de alto padrão. Então, tenho acreditado popular que eles falam, quem compra imóvel e terra nunca erra. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Se você investiu, seja terra, seja um imóvel, você vai ter nunca vai reduzir o valor. Sim. Sempre você vai estar ganhando. Um pensamento que eu acho bem bacana, assim, dos clientes que são investidores e que gostam de investir em imóveis, é lógico que eles querem ter uma boa rentabilidade, né? Então, eles esperam isso e geralmente eles fidelizam com o corretor. Quando você orienta eles direitinho, quando você faz o teu trabalho bem feito, de orientar para eles um bom investimento, eles fidelizam com você, né? A Renata estava falando, né, que ela às vezes escuta algumas pessoas falando, puxa, mas eu investi em imóvel e eu não tive lucratividade. Provavelmente ele não teve um bom corretor orientando ele naquele momento. Fez a compra errada, pagou um valor muito alto. Pagou muito alto, não se atentou com algumas questões de desenvolvimento ou não, né, nos entornos. Então, Curitiba é uma cidade que está se desenvolvendo, ela está crescendo. Então, quais são os bairros, quais são os locais que vão crescer? O que vai ter em volta daquele lugar? Né? Você vai ter serviços, restaurantes, que tipo de serviço e que tipo de restaurante? Então, essas informações, você sabendo o que vai acontecer em cada uma das regiões e os empreendimentos que vão sair ali, você consegue orientar o teu cliente da melhor forma, né?
Exato. É aquela coisa, né? A informação privilegiada que a gente tem. Informação privilegiada. Que a gente tem. E que o cliente, às vezes, muitas vezes, não sabe, né? É que, na verdade, o cliente Comprar ele tem muita coisa para pensar, né? É. O cliente de alto padrão, o cliente de alto luxo, ele está preocupado com os negócios dele. Exato. Não chegou onde ele chegou por acaso, né? Então, ele precisa ter um profissional bem orientado para ajudar ele a, nesses investimentos, ser bem sucedido. Exatamente. Um dos exemplos de um investimento que eu acredito que é muito bacana para se fazer em imóveis prontos, por exemplo, é o retrofit, né? Ou então o house flipping. Curitiba tem imóveis belíssimos, antigos, né? Muito bem localizados em ruas que são ruas que têm vida própria, né? E esses imóveis, eles eventualmente vão estar mais antigos por dentro também. E o retrofit, o house flipping, ele oferece essa possibilidade do investidor comprar um imóvel com um valor de metro quadrado bacana, ele vai reformar esse imóvel, ele vai revender, né, por um preço bem maior. Bem maior. E a gente está falando de imóvel com uma metragem grande, né? Sim, metragem considerável. A gente está falando do público de alto padrão que quer, muitas vezes, que quer morar bem, que quer morar numa região bem localizada e que vê muito charme nesses empreendimentos mais antigos, que são belíssimos também, né? A metragem quadrada, a própria arquitetura deles, são prédios que têm história. Então, é um belo investimento, com certeza. Quantas vezes a gente está na imobiliária e às vezes ligam querendo naquele empreendimento? Você tem imóvel no tal prédio, né? Às vezes eles querem aquele, é difícil, porque já conhece, alguém já morou, já conhece a planta, e são imóveis mais antigos. Um exemplo que você está comentando sobre esse retrofit é o edifício chamado Rio de Janeiro. Ele tem uma arquitetura, ele tem alguma coisa diferente que encanta, que é acolhedor e que tem pessoas que realmente investem para fazer o retrofit, seja para morar ou para revender, né? Porque você vai ter um excelente preço de metro quadrado numa localização espetacular. Centro é muito procurado para isso também, né? Sim, centro, Batel, como a gente falou, e porque ela fala, Érica, apareceu nesse raio, você me envia, porque ela tem interesse. Muita gente faz isso nos Estados Unidos, muita gente faz isso também, né? Então, você compra os imóveis bem mais barato, metro quadrado, né? E às vezes mais detonado por dentro mesmo, né? Vocês fazem tudo novo, desde a hidráulica, elétrica, e botam um apartamento novo num prédio antigo com seu charme, né? E fica belíssimo. Fica lindo. Já entrou em um que não tem o retrofit e o outro que tem o retrofit? Diferente. Na Sim a gente tem casos ali e um empreendimento que a gente vendeu muito bem, que já imóveis que já entraram, já saíram. O Capitólio, ali na Dom Pedro II. Aquele empreendimento, gente, aquilo é maravilhoso. Aquele empreendimento é maravilhoso. A localização dele, a vista definida que ele tem, a planta maravilhosa que ele tem. Vai ver se tem algum apartamento lá para venda, mas quando tiver a gente vai ficar sabendo em primeira mão, com certeza. Meninas, agora vamos falar sobre o comportamento do mercado de alto luxo aqui em Curitiba e o que este perfil de cliente espera quando ele decide comprar um imóvel. Porque o que a gente fala sempre é que o mercado de luxo, ele se comporta de uma forma distinta em relação aos outros segmentos do mercado imobiliário, né? Então, esse cliente, ele busca mais que satisfazer a necessidade dele. Ele quer comprar um imóvel, ele quer uma experiência, ele quer algo que conecte ele emocionalmente, né? Então, não é só, olhou aquele imóvel, alto padrão, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, mas ele não vê só o imóvel, ele quer algo a mais. Então, eu sempre falo que a escolha por esse imóvel, ele passa por alguns critérios, inclusive dessas empresas, como vocês já comentaram aqui, da preocupação com o bem-estar, com a saúde. Esse cliente, até tem aquele termo que eles usam, wellness building. Wellness building, né? Isso. Que é um termo que se usa para... Tem até um selo, né, de certificado, que alguns empreendimentos, né, recebem. Inclusive a AG7, ela recebeu esse selo pelo EID 360, né? Isso. Ela recebeu esse selo por essa parte sustentável
que o produto deles oferece. Renata, complementa para nós como você vê o mercado de alto padrão aqui em Curitiba. Então, Sônia, o que é que a gente observa no mercado de Curitiba, né, de alto padrão, alto luxo? Os clientes são bem exigentes, né? Então, o Curitiba é conhecida como uma qualidade de vida elevada, urbanismo desenvolvido, parques, qualidade, a estrutura da cidade é muito boa. Então, assim, o padrão do cliente de Curitiba é diferenciado. E, as construtoras começou a ver isso há pouco tempo, eu acho, assim, aqui em Curitiba, porque teve construtoras que construíram prédios aqui em Curitiba, empreendimentos, que não foram tão legais, que elas não voltam mais, que elas não conseguiram alavancar. Então, assim, ela é construtora de São Paulo, que fizeram construções muito bacanas em outros lugares do Brasil, chegaram em Curitiba, o padrão ficou meio duvidoso, não entra mais. Porque o público é exigente, o cliente de alto padrão é exigente, e sabe o que é bom. Então, eu vejo o Curitiba uma região muito bacana para você ter esses imóveis diferenciados. O público é exigente e a gente tem visto muito lançamento de alto padrão bacana aqui em Curitiba, que a gente sabe que vende bem. Empreendimentos que já lançaram com vários... Né, a gente vê isso todo dia, empreendimentos que lançam há pouco tempo. No final de semana, vende 85% do empreendimento. Porque é bem construído, a construtora é sólida, o público conhece a construtora, acredita naquilo, sabe que o empreendimento vai sair, sabe que tem um bom padrão de acabamento e vende bem. Então, Curitiba é muito bacana e só tende a crescer esse mercado de alto padrão aqui. Dani, como você vê a dinâmica atual do mercado de luxo aqui em Curitiba? O mercado de Curitiba ele tem se destacado muito, na minha visão, pela diversidade e pela sofisticação. Então, a gente tem cada vez mais empreendimentos diferenciados, né? Tanto na questão arquitetônica, quanto também no que o empreendimento oferece. Então, você tem empreendimentos super diferenciados, contemporâneos, com uma pegada de arquitetura bem inovadora, né? E que oferecem também essa parte de serviço de concierge. Como você tem também empreendimentos que querem oferecer para o cliente uma experiência de jardim suspenso, árvores na sacada, né? Então, o que eu vejo também nessa questão de diversificação e sofisticação é que o mercado de luxo também, esse cliente ele não está buscando só a questão da exclusividade do conforto, mas ele tem privilegiado empreendimentos que oferecem para ele a questão da localização. Eu acredito que hoje, aqui em Curitiba, esse cliente está dando cada vez mais valor para isso. Onde que esse empreendimento está localizado? Ele não quer atravessar a cidade para ir daqui até ali, ele quer esse conforto de morar num lugar que é incrível, mas que ele também vai poder usufruir daquilo que tem nos entornos. Então, a gente teve uma mudança recentemente ali no Batel, aquele quadrilátero todo ali perto do Pátio Batel. O zoneamento mudou e os empreendimentos que estão saindo ali são lindíssimos, né? Então, ali é uma região que ela vai se consolidar, ela já está consolidada, sempre foi, né? Com as mansões que tem ali naquela região, mas que agora estão dando lugar para esses empreendimentos lindíssimos, belíssimos, que estão saindo em Curitiba e aquela região, né, já está consolidada como altíssimo luxo e alto padrão de empreendimentos verticais, né? Por quê? Porque está próximo de tudo, é perto de tudo. É perto do shopping mais luxuoso de Curitiba, com as lojas mais luxuosas de Curitiba, dos melhores restaurantes. Então, esse público que antes, às vezes, dava bastante, né? Porque Curitiba, ela teve ela tem, né, o Ecoville, um bairro relativamente novo, vamos dizer assim, né, e os condomínios todos que se formaram ali, e que com o tempo essa necessidade desse bairro se desenvolver também enquanto restaurantes, serviços, que é o que a gente vê que está acontecendo, mas agora também a gente vê isso mudando na cidade, né? Na cidade de Curitiba, perto da gente também, os zoneamentos mudando para dar lugar para esses empreendimentos lindíssimos, né? E luxuosíssimos também. Érica, e para nós finalizarmos o nosso podcast, conta pra gente
Faça um comparativo, por gentileza, do mercado imobiliário de alto luxo em Curitiba com outras capitais, outras cidades brasileiras. Bom, Sônia, para começar a gente falando de tamanho e volume, né, a gente tem uma proporção menor devido até ao tamanho da cidade, a menor população também com relação a outros grandes centros, né? Quando a gente vai falar de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma população muito mais extensa, umas cidades muito maiores, né? Então, Curitiba é uma coisa mais cosmopolita, né? Mas, porém, muito bem desenvolvida, muito bem elogiada perante o resto do Brasil, né? Falando em termos financeiros, em termos de valores, nós temos hoje um valor de metro quadrado mais acessível nesse mercado de alto luxo, comparando aos grandes centros, né? O que torna mais competitivo e que acaba atraindo investidores e compradores de outras regiões para a nossa cidade. Também para aproveitar esse metro quadrado aí para ter um acesso ao luxo mais acessível, que ainda um pouco está, né, mais acessível comparando a esses outros centros, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre localização, né? Curitiba, a gente vai falar assim, todas as cidades, né, esses grandes centros têm os seus bairros de destaque. Curitiba também, como a Dani acabou de citar, Batel e Alcoville, eu acho que, né, são os bairros que a gente mais pode falar que estão esses empreendimentos Batel, alocados, Ecoville, né? Cabral, né? Cabral também recebeu os empreendimentos como Ícaro, Isso, Atman, então são os que estão. Mas se a gente comparar com outros grandes centros, isso é mais vasto, essa região de alto luxo, são mais variados, são mais bairros. Aqui a gente tem uma coisa mais concentrada, né, onde tudo é muito perto, muito próximo ao mesmo tempo, sabe? Fazendo essa comparação. E com relação ao desenvolvimento urbano, né, de Curitiba, onde o verde está muito presente, né, gente? A gente está ali com empreendimentos com vista para um parque maravilhoso, belíssimo, né? E ao mesmo tempo a gente está perto de áreas rurais, né? Você está no meio do centro da cidade, num belíssimo empreendimento, e você tem acesso a um restaurante rural. Érica, não vamos longe. Ontem eu estava mostrando um apartamento para um cliente de 5,5 milhões. Estávamos na sacada conversando e a gente olhou 2 macaquinhos. Então, assim, estamos na cidade, né? Totalmente central e vários tipos de bichinhos. Por que é isso? É a parte que nós temos da área verde. Nós temos uma área verde muito grande aqui em Curitiba, né? Sônia, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção de Curitiba quando eu vim morar aqui. Vamos Salvador ver. tem 4... Onde você é? Salvador tem 4 milhões de pessoas, bem mais, 1,5 milhão a mais de pessoas que Curitiba, e temos um parque. Olha parque. só. Olha a qualidade de vida que a gente tem aqui. Quantos parques a gente tem aqui no meio da cidade? Se eu não estou equivocada, nós temos 32 parques em Curitiba. Perdoe-me se eu estou com a informação errada, mas acho que é 32 parques que nós temos. Então eu estava levando minha filha na escola, tem um parque São Lourenço do lado. Aí você vai para a região lá do Ópera de Arame e tem o Tingui, tem o Tanguá. Tem o Parque Barigui. Eu moro aqui há 10 anos e não conheci todos os parques de Curitiba. Então a qualidade de vida aqui, isso atrai também muita gente para morar aqui. Isso é muito bacana de Curitiba. O transporte público nosso é muito legal também, comparado com outras grandes capitais. Salvador é um caos, São Paulo é um caos. E aqui é mais organizada. Tudo organizado. É tudo mais organizado. É isso que eu sinto de diferença, que não nasci aqui. Curitiba é uma cidade organizada, é uma cidade que foi planejada. As avenidas rápidas que ligam os bairros. Isso não tem, gente. Isso não tem em São Paulo, não tem no Rio, não tem em Salvador, não tem em Minas. Não tem. Então, assim, isso atrai o público de investidores para morar aqui. Meu irmão é um exemplo disso. Morou em várias capitais do Brasil. Quando chegou em Curitiba, se encantou. E disse, eu vou fazer minha base de trabalho em Curitiba. Eu quero morar o resto da vida em Curitiba. Então, isso é legal também para as pessoas que vêm morar aqui, né, que buscam apartamentos, lugares diferenciados, com qualidade de vida para morar, não saindo das grandes capitais. Continua nos centros urbanos, mas tem uma qualidade de vida boa, né? Sem contar no quesito de segurança, né? E privacidade. Se você a gente for comparar comparar com com outras capitais, Curitiba aí se destaca aí para um índice menor de criminalidade, com certeza. E Curitiba também tem, assim, além dos parques, tem uma cultura de clube muito forte, né? São Paulo, Curitiba, são cidades que cultuam muito essa cultura de clube. Então, em Curitiba a gente tem clubes fortíssimos, né? O Graciosa, o Clube Curitibano. Então, assim, a gente também vê um desenvolvimento desses empreendimentos de alto padrão em torno desses clubes, Verdade. né? Desses clubes. Então, quem é sócio quer morar perto do clube, porque usufrui de todo aquele conforto, toda aquela área de lazer, a parte esportiva, aquela qualidade de vida. Então, o próprio Água Verde está se desenvolvendo
cada vez mais, né, já é um bairro muito desenvolvido, mas empreendimentos de luxo, né, o próprio Epic da Yoshi, lindíssimo, né, um sucesso de venda que saiu ali, empreendimento em frente ao Clube Curitibano. E ali, próximo ao Graciosa, também diversos empreendimentos, né? E até esse próprio chamariz, né? Da pessoa morar perto de um clube. E o nosso podcast chega ao fim, mas aguardem que logo, logo teremos mais episódios. E se vocês têm alguma sugestão de algum tema, escreva aqui nos comentários. Será um prazer receber as sugestões para os próximos episódios.